Existe direito pessoal e direito real. Perfeito. Mas existe algo no meio desses dois? Existe algum instituto híbrido no meio desses dois? Porque no direito nem tudo é absoluto, né? Nem tudo é regra. Tem muita exceção. Essa divisão, direito pessoal e direito real, também comporta exceção. Então, existe duas situações ali, ó, entre direito pessoal e direito real, que a gente chama de institutos híbridos, misturados, que vão trazer tanto elementos de direito pessoal quanto de direitos reais. É as chamadas obrigação propter rem e obrigação com eficácia real. Tá? São os dois institutos híbridos que vão circular. Eles vão ter algumas características de direitos pessoais e algumas características de direitos reais. Vamos começar com a obrigação propter rem. A obrigação propter rem é a chamada obrigação própria da coisa. O dever, né, a obrigação só surge porque a coisa existe. Se eu não for dono, se eu não tiver a relação sujeito-coisa, não nasce a minha obrigação. Então, eu tenho uma obrigação de indenizar, eu tenho uma obrigação de pagar, eu tenho uma obrigação que no direito pessoal é patrimonial, tá? É dinheiro. Então, eu gero uma obrigação porque eu tenho o meu vínculo com a coisa. Então, ali, ó, na obrigação propter rem, o fato gerador é a própria coisa. Quem tem o direito real é chamado de devedor, mesmo que não tenha gerado a dívida. Quer ver? Vamos trabalhar em exemplo. Por exemplo, IPTU. IPTU está lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal. Tá? Eu só sou devedor de IPTU. Eu só tenho a obrigação de dar coisa certa para o Estado, que é o meu credor, porque eu tenho a coisa. Seja ter a coisa, né, como dono ou como inquilino, por exemplo, né, como possuidor. Vai me gerar a obrigação do pagamento tributário. Né? Então, o fato gerador da obrigação é ter a relação de direito real, ter o próprio objeto. Exemplo clássico, IPTU. Então, se eu não tenho nada no meu nome, se eu não sou possuidor de nada, eu não devo obrigação nenhuma. Então, a obrigação não nasce. A mesma ideia para o ITR, Imposto Territorial Rural. Se eu não tenho gleba de terra, se eu não tenho fazenda, se eu não tenho imóvel rural no meu nome, ou se eu não sou arrendatário, se eu não sou possuidor deste imóvel rural, eu não tenho obrigação de pagamento. Por isso que ali diz, né? O fato gerador é a própria coisa. Quem tem o direito real é o devedor da obrigação, mesmo que ele não tenha gerado a dívida. O que isso quer dizer? Existe a dívida? Existe. Quem é que vai pagar a dívida? Quem é o atual proprietário. Então, por exemplo, eu tenho uma dívida de IPTU de 3 anos atrás. Eu comprei o imóvel esse ano, mas não comprei direito, né? Não vi as coisas tudo bonitinho, e eu comprei com o IPTU atrasado. Quem é que paga esse IPTU? Eu, porque eu sou o dono. Porque a obrigação acompanha a coisa. Tá? A obrigação está grudadinha, é um parasita da coisa. O devedor é o proprietário. Então, quando o fisco, né, quando o credor vai cobrar a dívida tributária, ele vai cobrar de quem atualmente é dono, mesmo que este dono atual não tenha gerado a dívida. Por isso está aqui, mesmo que não tenha gerado a dívida. Por isso, obrigação propter rem. Tá? A obrigação do proprietário, né? A obrigação de quem tem direito real pelas dívidas geradas pela própria coisa são de quem é atualmente proprietário, quem atualmente exerce o direito real. Então, todos os tributos vinculados ao objeto, né, em que a hipótese de incidência é justamente um bem móvel ou imóvel, então a gente tem IPTU, a gente tem o IPVA de veículo, a gente tem ITR, também taxa de condomínio. Eu só tenho obrigação de pagar o valor do condomínio por mês porque eu tenho apartamento. Tá? É uma obrigação, é um dever de pagar que só nasce, que só existe porque eu tenho um direito real. Obrigação pela própria coisa. Também dano pelo animal. Então, a responsabilidade do dono sobre tudo aquilo que a coisa faz.
pelo uso anormal da coisa. Então, todos os danos trazidos pelo animal, o animal foi lá e mordeu a vítima. Então, os danos trazidos à vítima devem ser reparados por quem é o proprietário do animal. Está lá no 936 do Código Civil. Então, uma obrigação propter rem. Só existe a obrigação da reparação do dano pelo dono do animal, que vai ser o devedor da obrigação, porque ele é dono do animal, porque ele tem um direito real sobre a coisa. Tudo aquilo que existe, toda dívida que existe, toda obrigação que surge pelo próprio fato de exercer o direito real. Vamos lá, obrigação com eficácia real. Obrigação com eficácia real, a ideia é a mesma também, tá? Eu tenho um pouco de direito, umas situações de direitos pessoais e situações de direitos reais, tá? Então, eu tenho ali uma obrigação entre as partes que eu quero aplicar, dar a ela efeito erga omnes. Direito pessoal é efeito inter partes, direito real é efeito erga omnes, né? Contra qualquer um da coletividade, contra todos os homens, né? Contra toda a coletividade. E aí, eu quero pegar uma relação pessoal e opor isso contra qualquer um da coletividade. Quero dar a este contrato, quero dar a esta relação interpartes um efeito real. Né? Então, é uma obrigação, um direito pessoal que vai se expandir e gerar uma consequência, né? Uma oponibilidade erga omnes. Tá? Isso que é uma obrigação com eficácia real. Então, ali, ó, a obrigação será aplicada contra qualquer um da coletividade, que é o que a gente chama de efeito erga omnes, será aplicada contra qualquer futura pessoa que venha a adquirir aquele bem. Essa é a ideia da obrigação com eficácia real. Por exemplo, tu pega aí um contrato de locação e averba ele na matrícula do registro de imóveis. O que eu vou fazer? Ó, contrato de locação. Regra geral, lá na lei do inquilinato. Tá? O que acontece? Contrato é efeito interpartes. Então, se as partes contratarem, né, especificarem, o proprietário pode vender, em caso de venda, o inquilino não se mantém ali, faça um contrato de locação e só vale entre as partes. E aí, se o proprietário vendeu o imóvel para terceiros durante a vigência da locação, o terceiro pode tirar o inquilino. Ele não tem proteção nenhuma. Esse é direito pessoal. Agora, se eu quero dar uma eficácia real a este contrato, eu pego este contratinho de locação, eu pego o papel assinado bonitinho, né, reconhecido firma pelas partes, testemunha bonitinho, e vou lá no registro de imóveis. Vou lá no registro de imóveis e peço para o registro averbar isso. O que eu vou estar dizendo? Eu vou estar dando publicidade. Eu vou estar dizendo que locador e locatário publicamente estão estabelecendo que, em caso de venda do objeto durante a vigência do prazo de locação, o comprador não pode tirar o inquilino. Ele terá que respeitar até o término do contrato de locação. Ele terá que respeitar as cláusulas especificadas no contrato de locação. E isso dá eficácia real por quê? Porque está público, está lá no registro de imóveis. Né? É uma obrigação que foi disponibilizada para qualquer um da coletividade lá no balcão do registro e pedir a matrícula do imóvel onde aparece, onde menciona que aquele imóvel atualmente tem um inquilino que tem direito a permanecer até o término do contrato, independente da sua venda, independente da sua asta pública. Se este imóvel, por exemplo, for para leilão judicial, né, for para asta pública, quem arremata, se este contrato de locação estiver averbado, tiver obrigação com eficácia real, quem arremata em asta pública tem que respeitar o registro de imóveis, porque ele está acima da relação contratual. Tá? Então, o contrato de locação, isso é obrigação com eficácia real. Eu pego um contrato e dou a ele publicidade, para gerar o efeito erga omnes, que toda coletividade tem que respeitar o que diz o meu contrato. Então, aqui, a obrigação com eficácia real é uma obrigação a que se é dada publicidade em razão da averbação deste contrato no registro de imóveis, tá? E para isso vai me gerar o efeito erga omnes. Então, isso serve para qualquer tipo de contrato. O contrato de locação, eu posso pegar um arrendamento rural, aqueles arrendamentos de 40 anos para plantio de pinheirinho, né? Plantio de pinos, tá? Para dar segurança ao arrendatário, eu pego este contrato de arrendamento ou parceria, né, rural, pego este contrato, que teoricamente é feito apenas entre eles, tá?
E é 40 anos, é muito tempo, então vamos dar uma garantia maior, né? Vamos averbar este contrato na matrícula do imóvel. Caso o proprietário venha a falecer e este imóvel vá para a herança, os herdeiros, se estiver averbado, se tiver gerado obrigação com eficácia real deste contrato de arrendamento, eu não posso expulsar o arrendatário. Os herdeiros não podem quebrar o contrato, vão ter que respeitá-lo até o final, porque eu vou dar efeito erga omnes. Outro exemplo que a gente tem de obrigação com eficácia real muito comum é a penhora do imóvel, aquele movimento judicial de penhora do imóvel pelo oficial de justiça, lá no artigo 845, parágrafo 1º do CPC, tá? Então, a penhora, o que o juiz faz? O juiz determina a penhora, o oficial de justiça vai lá, vai no imóvel, penhora bonitinho, e manda, né, o judiciário manda para o registro de imóveis que se averbe na matrícula do imóvel, que aquele imóvel está sendo discutido, está vinculado a uma demanda judicial e que ele foi feita a sua penhora. E aí, para quê? Para que quem a compre sabendo que este bem ele é passível de perder. E aí ele não pode reclamar evicção, porque existe publicidade, né? Já se tornou público que este imóvel está numa demanda judicial. Então, os movimentos judiciais, né, que são averbados no registro de imóveis são obrigações com eficácia real. Tá? Então, no momento que eu averbo, eu dou publicidade. Se eu dou publicidade, o terceiro não pode alegar boa-fé. Se ele adquirir, né, ele vai adquirir sabendo, então ele não pode pedir indenização, ele não pode reclamar evicção, né, porque ele adquiriu sabendo. Se ele foi no cartório buscar essa matrícula ou não, leu ou não, problema dele, está lá público.